Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje eu trouxe este livro aqui, tá? Vamos ver se vocês conseguem ler, aí, que é o Medicina da Alma, do Robson Pinheiro, psicografado pelo Robson Pinheiro, né? Mas é do espírito Joseph Kleber. Esse livro aqui, ele é de 97, então tem até uma foto do Robson Pinheiro aqui bem mais jovem, né? Que afinal de contas o livro é de 1997. Mas o ensinamento sempre fica para todos nós, né? E eu puxei lá neste livro o capítulo Reflexos da Mente, aqui desse livro Medicina da Alma, né? E ele diz, o Joseph Kleber diz o seguinte nesse capítulo: os mecanismos da mente são muitas vezes difíceis de entender sem as luzes do conhecimento das leis que regem o mundo das causas, o mundo oculto, o espiritual. Então eu sempre falo do valor de nós estudarmos o mundo espiritual buscando lá no livro dos espíritos. Primeiro entender o mundo espiritual, para depois entender a mediunidade, e assim vai. Tomando como base a existência desse mundo, do imponderável, além das dimensões cartesianas, onde a mente tem sua manifestação como exteriorização do potencial do espírito, podemos avaliar alguns quadros da problemática humana considerados complexos devido ao desconhecimento das leis universais que orientam os destinos dos homens de sua vida psíquica. Então, somente observando as regras, as leis, né, do nosso plano espiritual, é que nós conseguimos verdadeiramente analisar e poder tirar um resultado mais proveitoso da nossa vida, olhando para o plano espiritual. Muitos irmãos ao vivenciarem estados infelizes em seu passado espiritual, quando pelos seus atos feriram deliberadamente a vida do próximo, com escolhas que desafiaram a lei divina, e tentaram esconder o ato infeliz, alojando suas lembranças nas zonas mais profundas do psiquismo. Porém, os reflexos de suas ações se mostram pelo remorso que remoem em seu íntimo, ou em outras fases do pensamento doentio, sabendo que não podem enganar os postulados da lei divina. Então vejam que a gente comete os erros lá atrás, no passado, e esses erros voltam com a nossa culpa, com o nosso desejo de remissão, né? Com as revoltas, né? Pessoais que nós temos, mentais, e isso fica se passando, né? Fica passando de uma encarnação para outra. E fica, como ele diz aqui, ó, nas zonas profundas no nosso psiquismo. Quando atravessa encarnações, vai lá para o nosso famoso subconsciente. Esses reveses do passado, ao emergirem da subconsciência mental, manifestam-se nas psicoses, nas neuroses, e em muitos casos de esquizofrenia que são diagnosticados por meus irmãos profissionais da área correspondente da ciência terrena. Então, ele explicou que muitas vezes, quando emerge do subconsciente essas culpas, essas situações do passado, né, esses remorsos, eles se transformam em doenças mentais atuais. Sendo assim, temos os casos mais graves das manifestações mórbidas da psique como originárias de causas pretéritas, passíveis de reajuste através da reforma dos padrões mentais e dos conceitos e vivências morais da própria fonte geradora do desajuste. Muitos traumas, fobias, esquizofrenias e manifestações de quadros psicóticos ou paranoicos podem guardar suas raízes em situações vivenciadas no passado e relegadas ao esquecimento das regiões mais profundas da mente, embora se mantenham vívidas nas delicadas células do corpo espiritual e nas estruturas mais íntimas da tela mental. Tais situações podem, no momento oportuno, emergir das zonas do inconsciente para efeito do reajuste de contas, como ante a soberana lei divina, transformando a casa mental do indivíduo num campo de lutas íntimas a se expressarem de formas desequilibradas conforme a cobrança da própria consciência. Ante o crime perpetrado no pretérito, o homem tenta ludibriar as leis humanas, escondendo a ação infeliz ou furtando-se a assumir o compromisso inerente, a responsabilidade do ato praticado, esquecendo-se de que, embora seja ainda possível ficar livre da legislação humana, de maneira nenhuma conseguirá eludir sua consciência
onde está escrita eternamente a lei de Deus. Na hora exata em que soar a ampulheta do tempo, essa mesma lei proporcionará ao delinquente a oportunidade de ressarcir seu débito e, a fim de despertá-lo para a necessidade de reajuste, muitas vezes lança a mão do instrumental cirúrgico da dor, que não encontra barreiras sociais, raciais ou ideológicas para usar o bisturi do sofrimento, mostrando ao espírito que é chegada a hora do acerto de contas. Nós já falamos em outros vídeos sobre as programações da reencarnação, lá no nosso estudo do Livro dos Espíritos, lá nas questões da escolha das provas, lá no 265, 266, por aí, né? No Livro dos Espíritos, lá no nosso estudo, lá na playlist do estudo do Livro dos Espíritos, lá nos vídeos 60, 61, 63, né? Mais ou menos. E vejam, quando nós combinamos lá na espiritualidade as nossas provas, é como se tivesse uma ampulheta mesmo, como ele falou, né? Um reloginho, dizendo em tal momento, tal prova vai acontecer na sua vida e você vai ter que se sair bem, você vai ter que superar com alegria, com amor, com perseverança e não se revoltando ainda mais, se entristecendo ainda mais, tomando aquilo só como castigo e não como oportunidade de aprendizado. Olha a lição que nós aprendemos aqui também com o Joseph Gleber. O passado emerge, então, das profundezas da memória nesta ou em outra reencarnação, justificando o aforismo popular de que a dívida sempre acompanha o devedor. Mas graças à luz imortal que a doutrina espírita desdobra para o conhecimento do homem terrestre, pode-se entender que a forma de resguardar esse passado, nem sempre florido, é pela vivência profunda do amor que liberta a alma dos grilhões que a mantém presa às dificuldades de uma existência infeliz. Tem uma frase, que eu não sei se é do Chico Xavier mesmo, né? Mas eu vi da boca, eu acho, né, em um escrito sobre o Chico, dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só que bonito. Só o amor nos liberta de nossa própria consciência culpada. A terapia espírita prescreve para esses casos a profunda transformação da conduta moral e a reeducação dos impulsos e sentimentos da alma. Então vejam, vamos parar por aqui no capítulo para não ficar muito longo, mas vocês viram como que as nossas culpas do passado, guardadas no subconsciente, elas voltam para nos assombrar e, de certa forma, cobrando a limpeza, cobrando a correção. É como se nós tivéssemos um quarto muito sujo, nossa mente. Esse quarto está escuro e sem luz. É o nosso subconsciente, lá na nossa mente. E de repente, por algum motivo da vida, uma luz, por qualquer evento, uma pergunta, uma história, uma questão, um trabalho, um amigo, a luz bateu em cima desse quarto, o foco mental. E veio à tona memórias mesmo que incompreendidas, se foram de outras encarnações, instintivas, ou se é desta encarnação e é uma memória profunda lá da infância, né? Está lá no subconsciente, revolve naquele quarto toda a sujeira e os nossos sentimentos, né, que vem da nossa mente lá, os nossos sentimentos, comportamentos errados de culpa, desejo de vingança, de ódio, as repressões, eles vêm à tona e nós precisamos limpar esse quarto, né? Sanear esse quarto, deixar esse quarto limpo para que ao momento de que qualquer luz venha sobre essa memória, esse local dentro da nossa mente, ele esteja limpo, saneado, resolvido, para que ele não se remeta em dificuldade. Como eu comentei uma vez em um vídeo, né? Quando nós temos, por exemplo, repressões no passado, lá na infância, o pai, a mãe dizia você não presta, você é burro. O que acontece quando você chega lá numa entrevista de emprego, pode acontecer isso com muitas pessoas, aquela repressão do passado, presa lá na memória, né? Vai transparecer para você, às vezes diante de uma pessoa, você vai se sentir fraco, você vai se sentir incapaz e você vai se auto-rebaixar por causa daquele momento lá da infância, né? Não é uma questão de não ser humilde, mas uma questão de você não saber se afirmar por causa de uma repressão que você sofreu lá no passado, de um abuso moral, né? Então vejam
quantas situações remetem à nossa mente. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo, né? Ficaram até aqui. Esse livro, mostrando aqui mais uma vez, Espírito Joseph Gleber, né? Medicina da Alma, psicografado pelo Robson Pinheiro. Muito obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo de inspiração.